Hoje eu acordei às 6 da manhã, em Punta del Este, peguei o carro e vim, só para te atender. Uau, tô me sentindo honrada. Então, olha só, vou começar a jogar as coisas, tá bom, Cal? Pode ser? Uhum. É, Julgar as coisas? Como assim julgar as coisas? Você vai julgar coisas de mim? jogar. Vou começar a É, jogar é um festival essas de arremessos. as minhas curiosidades e perguntas e tal. Tá bom. O que que você queria ser quando você era criança? Quando Lembra? eu era criança, Uhum. nossa, acho que não lembro. Nunca tive um desejo assim mais remoto que eu me lembro de alguma profissão. Era ser, não sei, é muito relacionado aos ídolos, né? Que você vai criando, é mais na adolescência, né? Na infância não muito. Uhum. Na adolescência, quando eu comecei a ver muito filme, adolescência na juventude, né? Mais na juventude mesmo, assim, com 18 anos, que era mesmo cinema, cinema e escritor, literatura. Eu admirava muito os escritores. É mais isso mesmo. Nunca tive assim nenhuma outra obsessão assim. Foi o que me salvou, né? Porque senão eu ia ser um vagabundo mesmo, total. Porque eu acho que eu nunca tive vontade assim de ser médico, ou de ser advogado, ou de ser essas profissões mais comuns da época, que todo pai na época, né? Meu pai, principalmente, queria que eu, quando eu fui estudar filosofia, eu falei, nossa senhora, o que é isso? Você não vai dar em nada, né? Agora, eles todos queriam ou uma coisa assim, tipo engenheiro, médico, ou advogado. Era essa a pressão da época, né? Uhum. E hoje em dia tem, você vê que essas coisas não existem tanto mais, né? Uhum. Outras profissões tomaram o lugar dessas mais tradicionais, digamos assim. Mas eu nunca tive assim vontade de criança de ser uma coisa. Talvez eu tenha tido e não lembre também. Uhum. Teria que perguntar para meus pais. Uhum. Minha mãe já está com Alzheimer e meu pai já faleceu, então não tem jeito de saber mais. Só em contando diário, talvez. Você fazia diário quando você era pequeno? Não. Fazia, quando pequeno, não. Tudo começou essa parte de mais artística e criativa, mais na adolescência. Eu nem pensava em arte, porque minha família não tinha um Quando eu falo pequeno, eu falo juventude mesmo, tá? Não é tipo criancinha. jovem, né? É. Não, eu digo é porque eu venho de uma família assim, classe média, que não tinha muito essa afeição com a arte, assim, Uhum. com literatura ou com cinema, música, nem música. Né? Meu pai ouvia ópera em casa, ele gostava de coisa clássica, assim, Uhum. não tinha música popular, assim. Isso é uma grande frustração, porque música é tão encantador, né? Uhum. E eu acho que é uma super companhia, assim. Hoje eu comprei um piano para meus filhos, comprei um violão para o Otto, um piano para eles já, né? E a mãe também é música, toca também. Uhum. Então eu acho que é uma coisa. Eu lembro de ter estudado, de ter tocado flauta doce. Na escola eu também. Em algum momento assim eu toquei flauta doce, mas o que você perguntou mesmo? Eu tinha Desculpa. perguntado se você, desde que você era jovem, se você mantinha diários e se Ah, você tem diário. hoje. Não, isso foi mais, não foi uma espécie de diário, não, mas diário de viagem eu fazia. Não era bem um diário, mas eu lembro de uma primeira grande viagem, assim, né, com um amigo, com o Fabinho, para Buenos Aires e Chile, Valparaíso. A gente foi por causa daquele filme As Três Coroas do Marinheiro, do Raul Ruiz, Uhum. que era em Valparaíso, né? Ficamos obcecados com esse filme e fomos. Foi uma viagem iniciática mesmo, que eu lembro que eu escrevia um caderninho preto, assim, escrevia quase todo dia alguma coisa, assim, um poema ou alguma coisa que aconteceu, mas não um diário, assim, na forma de Uhum. diário, em casa. Eu gostava de escrever poesia, né? Como todo Uhum. jovem acha que é poeta, né? Depois você vê que a coisa é mais difícil, o buraco é mais embaixo.
escrever poesia não é tão fácil assim. Mas hoje em dia você escreve assim pensamentos, ideias, inspirações, não? Muito pouco, infelizmente. Viu? Eu leio muito. É o que eu mais faço, é ler. Assim, eu adoro ler, muito mais do que ver filme, por exemplo. Uhum. E eu escrevia muito mais do que eu escrevo hoje, não sei por quê. E eu ainda tinha, eu sei por que um pouco também, porque a literatura tinha uma coisa meio romântica na época, né? E eu comecei a fumar cigarro e beber e tarará. E quando eu escrevia, eu abusava um pouco do cigarro, do álcool. E hoje, com mais de 50 anos, 57, não posso, sabe? Eu me contenho, assim, Uhum. porque me dá vontade de excitantes, assim, Uhum. e excitantes intelectuais, digamos assim, né? O álcool, o tabaco e outras cositas. Na Entendi. época, eu usava isso e era perigoso. Mas peraí, então você estudou filosofia na faculdade, é Foi. isso? É. E como Estudei é que. filosofia e estudei comunicação também. Não formei Ah, em nada. tá. E aí o enveredamento para o universo artístico praticante veio quando? Veio primeiro com a fotografia, assim, com a. Bom, primeiro veio com a cinefilia, digamos assim, né? Eu Uhum. acho que o cinema ele me abriu, acho que a primeira arte que me, depois da literatura, foi o cinema que me abriu, digamos, as portas da percepção para o mundo, né? Não só na época sem internet, televisão era uma coisa muito homogênea, assim, não tinha muita graça, assim, Uhum. mas era através do cinema que a gente descobriu o mundo, não só descobriu o mundo, mas as outras formas de ver as coisas, né? Uhum. Principalmente isso, olhares diferentes. Era um momento que chegava ao Brasil cinemas novos, né? Da Alemanha, Herzog, Wim Wenders, Fassbinder, Itália, e Pasolini, etc., Antonioni, Rússia, Tarkovsky, Nouvelle Vague francesa, cinema novo brasileiro, cinema marginal. Essas coisas eu acompanhava com muita assiduidade nos cineclubes da cidade que existiam e eram deliciosos, realmente eu era um rato de cineclube. Aí me deu vontade realmente de fazer cinema, e era muito difícil fazer cinema na época, é muito caro e não tinha muito equipamento disponível, né? Uhum. Então eu comecei a fotografar mais, eu herdei do meu avô. Meu avô era um praticante amador de fotografia e filmes amadores, né? Ele tinha uma câmera Bolex 16mm e Super 8, ele fazia muito assim esse cinema amador da família ou de eventos de Bom Despacho, que era a terra dele. Uhum. Então eu tenho esse material 16mm que é fascinante, assim, pequenos eventos, assim, a inauguração do clube, o carnaval com lança-perfume, Uhum. e isso sempre e tinha um laboratório também, preto e branco em casa, né, dele. E isso foi fascinante acompanhar, né, de perto, assim, eu morei um pouco com ele, com meu avô Cisalpino, Uhum. e acompanhar de perto esse processo da revelação fotográfica, do aparecimento da imagem num laboratório escuro, vermelho, né, com luz vermelha, Uhum. e projeções de filmes e tal. E aí eu comecei a trabalhar mesmo com fotografia, paralelamente à universidade. Eu comecei a trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, sair de casa muito cedo e fazia de tudo, fotografia, desde fotografia de parto, casamento, até fotografia jornalística, ou fotografia de cavalo, manga Sério? larga, ou de arame farpado para Belga Mineira. Eu montei uma espécie de um laboratório, primeiro um laboratório preto e branco e um estúdiozinho, fazia foto de moda. Eu e um sócio, assim. Eu fiquei uns 15 anos, ou 20, uns 15 anos fazendo isso Sério? para ganhar a vida. Ué, eu Não sabia não disso, não. ganhei. Ninguém nasce ganhando dinheiro com arte. Você tem que sobreviver. E foi uma super escola. Aham.
super escola, porque eu tinha que fotografar tudo, desde um parto, filmar um parto, por exemplo, era um negócio que eu lembro que eu quase desmaiei. Até filmar um cavalo, como fotografar um cavalo, tem todo o jeito de fotografar o cavalo, a pata tem que ficar assim, parará. Ou então fotojornalística de evento, que você tem que ficar super esperto, ou coisas que você tinha mais liberdade, como casamentos de amigos, que aí você... Me lembro de eu, uma vez, filmei em Super 8, um casamento de um amigo, no Automóvel Clube, que eu vendei os olhos do noivo, que não podia ver a noiva antes do Ah, casamento, que né? linda. Eles ficavam andando assim, ele procurando ela, e ela naqueles salões do Automóvel Clube e tal. Vocês tinham momentos que dava para usar da criatividade um pouco mais, né? Uhum. E as coisas que davam mais dinheiro, que era tipo publicidade, foto para banner de supermercado, para não sei o quê, isso a gente fazia, tentava inovar, mas é muito difícil, né? É um meio assim realmente muito apressado, né? Sempre pediam coisas muito para ontem, e muito ansioso todo mundo e tal. E, paralelamente a isso, eu ia fazendo meus trabalhos, né? Autorais. Pessoais, autorais, e comecei a fazer exposições de fotografia. Escrevia também nessa época, comecei e convivia muito com artista plástico, né? Muito mais com artista plástico do que com cineasta, que quase não existia, né? Assim, Uhum. tinha um pessoal do vídeo, um pessoal das artes plásticas, assim, e eu escrevia muito para catálogo de artista plástico, escrevia sobre amigos assim que iam fazer exposição me pediam para escrever, Uhum. e foi gostoso isso. Eu tenho vários catálogos que escrevi nessa época, e aí foi essa temporada, década de 80 e 90, até meados de 90, sem fazer muita coisa em audiovisual, assim. Fazia slide, audiovisual mesmo, com slide, isso eu fiz, assim, algumas Uhum. coisas com slide, sabe? Uhum. E, mas aí depois, lá para meados da década de 90, eu comecei a fazer uns vídeos, Super 8, principalmente quando eu mudei para Londres com a Rivane, casei com a Rivane, né, que é outra artista, e a gente começou a fazer muita coisa junto. Uhum. Em Londres é que eu desenvolvi mais, comecei a fazer uns vídeos e tal, e os longas começaram no início do ano 2000. 2000, né, foi meu primeiro longa-metragem, que foi O Fim do Sem Fim, A Passagem do Foi o Milênio, primeiro filme? Mentira. de longa-metragem. De longa-metragem. Caramba, eu vi o Fim do Foi, Sem Fim em 2000 mesmo. foi o primeiro 2001, sei filme. lá, quando lançou. Eu já tinha 35 anos. Você vê que eu sou um cineasta tardio. Porque era difícil mesmo fazer cinema, não era fácil. Aham, Não é igual hoje, que você pega um celular e faz um filme. sim. Com 10 anos de idade, você faz um filme. É, Na época era muito, muito difícil, eu muito queria só complicado. aproveitar uma ponte, assim, depois eu volto para a cronologia, mas o Fim do Sem Fim você fez com o Pablo Lobato? Não, com Não, o Lucas Bambosi e o Beto Magalhães, que virou meu produtor para os outros filmes, né? E fotógrafo também. tá. O acidente foi com o Pablo Lobato, né? O acidente foi com o Pablo Tá. e o O Homem Marcelo das Gomes, eu fiz o Multidões. Homem das Multidões. Aí eu queria Com te minha... perguntar, e tem a fase também com a Rivane, que não necessariamente. Vocês fizeram alguns filmes juntos também, né? Fizemos vídeos juntos, Vídeos, né? isso. Trabalho mais para artes plásticas e tal. Uns 5 filmes, nem lembro mais, por aí. Quarta-feira de Cinzas, o Inquilino, o Sopro, o World, Volta ao Mundo, algumas páginas. É um projeto junto que a gente fez mas o vídeo eu fiz, mas o projeto era Uhum. espalhar umas coisas numa biblioteca, uns mapas, uns livros, né, em Estocolmo. Inspirado Aí pelo virou um vídeo. Cortázar. É isso? Uhum. Foi. Foi, Mas, nem lembro. A ideia foi dela. mas aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, sobre criar em parcerias. Se é uma coisa que você gosta, que já te trouxe muitos aprendizados, quais são as dificuldades, se é uma coisa que você busca.
Eu acho ótimo. Assim, primeiro que eu considero quase uma coautoria minha de todos os meus trabalhos, praticamente com o Grivo, né? Que, Uhum, como o próprio nome indica, audiovisual é imagem e som, né? uhum, Então, esses trabalhos todos que eu fiz com o Grivo, eu sempre aprendi muito, né? E parceria é isso, né? Fazer filmes juntos ou obras com outras pessoas sempre foi muito fascinante. Fiz com o Zé Bento também, o Zum 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 e outros trabalhos. Ou seja, tiveram parceiros durante muito tempo assim que eu desenvolvia coisas juntos e você ia conhecendo gente, ia tendo alguma identidade e a coisa naturalmente acontecia, né? Sem muito plano, assim, as coisas iam acontecendo. E é fascinante isso, porque não é fácil fazer cinema. Então, você precisa realmente, é uma arte coletiva, né? Você precisa do outro. uhum, E, e no meio dessas parcerias, você vai descobrindo o seu próprio olhar, né? Sua própria. Às vezes não dá muito certo, alguns parceiros foram rápidos e depois a gente descobriu que a gente tinha sensibilidades diferentes e outros continuam até hoje, né? uhum. Mas eu acho fascinante, assim, é uma arte, cinema é uma arte que ela precisa realmente de parceria. Apesar de hoje eu consigo, por exemplo, o último que eu estou fazendo sobre amizade, eu estou praticamente fazendo sozinho com o meu material de arquivo, né? Mas é outra situação diferente. É Uhum, como quase escrever um livro, né? Porque é uma coisa, literatura é uma coisa muito solitária, fotografia também, não é? uhum, E pintura. Agora o cinema não, o cinema ele tem tantas perspectivas e tantas formas de fazer possíveis uhum, e mexe com tantas áreas diferentes que é importante, né? uhum, Você descobrir as pessoas para compartilhar isso, compartilhar uma ideia e transformar isso num filme, né? Essas parcerias sempre foram muito bem-vindas e sempre assim para me mostrar como não fazer e como fazer, entendeu? Das duas coisas assim. uhum, Mas eu acho fundamental o processo do como não fazer também. Descobrir isso é fazendo que você descobre isso, né? Pelo menos sim. como o seu jeito não é, assim, como se sente mais incomodado, né? Ou como você se sente melhor. Você descobre muito em confronto com o outro. Com o outro, não só no fazer, mas também esse outro que é o objeto do filme também, né? Que é o diferente de si, né? Uhum, E, e o Grivo, por exemplo, quando eu ouvi as primeiras trilhas que ele fazia, eu realmente sentia um certo estranhamento. Aí eu ia acostumando com aquilo, aprendendo é como se eu estivesse aprendendo a escutar mesmo, sabe? uma São linguagem, né? filhos, são filhos de John Cage, ou seja, é radical, são músicos contemporâneos Uhum, né? E eu que tinha um pai que escutava ópera e música clássica e acostumado com essas coisas assim muito melódicas e né, gostar, narrativa. né, essa coisa mais fragmentada da música contemporânea, essa coisa mais assim, né, se pensar em John Cage, onde a ampliação do espaço sonoro, né, de que tudo é música, né? Uhum, Isso é fascinante, assim, descobrir isso foi uma abertura imensa para poder fazer meus filmes, né? Da mesma forma com a Rivane, com o Pablo, com o Beto, com o Lucas, com o Marcelo, mais tarde com o Marcelo, né? que foi um parceiro mais tardio, já nos anos 2000, já mais assim cinema mesmo, longa-metragem e tal. uhum. Sempre aprendi muito, sabe? E às vezes dava certo. Geralmente deu certo. Eu acho que tudo deu certo, independente do resultado. Tem várias perguntas que me vieram a partir disso. Vou ver se eu consigo me organizar na cabeça. Uma delas é porque, assim, um dos motivos pelos quais eu tô com essa vontade de criar materiais, podcasts, enfim, sobre artistas visuais ou artistas contemporâneos em geral, é porque eu sinto que existe uma resistência ou existe uma falta
de disseminação, sei lá, do conteúdo em torno da arte contemporânea de forma a aproximar as pessoas. Eu queria criar maneiras de aproximar as pessoas das artes, porque eu sinto que, assim como você mencionou o Grivo, muitas vezes, quando a gente entra em contato com uma coisa diferente pela primeira vez, é como se fosse um mundo novo, uma linguagem nova. Então, se a gente não está acostumado, a gente pode, e não gostar de cara, a gente pode rejeitar. E aí, enfim, estou fazendo só esse preâmbulo para contextualizar. Mas aí eu queria saber, você sente que a arte contemporânea ela tem uma dificuldade de chegar nas pessoas, de se aproximar, de criar mais maneiras de, mais pontes assim de comunicação, de horizontais, ou você sente que é só uma falta de oportunidade e de contato? É, acho que talvez as duas coisas, mas assim, eu acho que existe a tentativa de vários artistas na história da arte de aproximar a arte do público, né? Do público da grande massa, né? Você começar do Hélio Oiticica, né? Nosso exemplo brasileiro, assim, de compartilhar com o morro, né? No Rio de Janeiro, as pessoas, com a mangueira ali e tal, de trabalhar junto com eles e as pessoas não só olharem para a obra, mas vivenciarem a obra, vestirem a obra, né? Eu acho que existem na história da arte muitos exemplos disso, né? Uhum, Mas está certo que a arte contemporânea ela não é uma arte exatamente popular, né? Como a música é, como o cinema pode ser, e que é talvez mais industrial, né? Um público maior, e a indústria significa muito consumo, né? uhum, Mas a arte contemporânea também significa consumo no sentido de um mercado de arte que também hoje em dia, quando eu comecei, não existia isso tão forte, né? uhum, Não tinha você não pensava em viver de artes plásticas. Nunca pensei em viver de artes plásticas. O mercado não era tão onipresente, não existia fórmulas de como chegar a ganhar dinheiro com isso, ou viver disso. As coisas foram acontecendo meio naturalmente por prazer de fazer. E está certo que talvez existe uma discrepância entre a história, entre o conhecimento das pessoas do que é a história da arte, né, do que é a arte, porque a arte ela não é só ela pode ser só a sensação ao ver ou a entrar em contato com uma obra, mas essa obra está inserida num contexto histórico também, que dialoga com esse contexto histórico, uhum, né? E muito melhor quando você conhece esse contexto histórico, você vai observar e sentir essa obra não só por ela mesma, mas relacionada a outras obras, o que veio antes e uhum. ao que pode vir depois, né? O que está acontecendo agora, e com a sociedade de uma forma geral, né? Então, eu acho que se o grande público não acompanha esse contexto, é difícil dele captar a, a obra contemporânea, a arte contemporânea, simplesmente pelo que ela é. Pode ser que sim, eu acho que toda obra tem, até num primeiro momento, de uma espécie de uma versão, ou de uma coisa. Ah, isso aí não é, né? Aquela coisa que a gente tanto já escutou, isso aí não é arte, isso aí qualquer Aham, um faz, isso aí meu filho faz, aham, né? Mas isso está inserido num contexto histórico da sensibilidade da humanidade, né? Ocidental principalmente, mas não só. E eu acho que uma das virtudes da arte contemporânea é essa abertura a realmente ampliar as formas do fazer, a mesclar as várias formas de arte, né? Hoje no museu você não encontra só pintura, escultura e desenho mais, uhum, como já foi antes, né? uhum, Tudo né? Você tem na história da arte milhões de vários exemplos assim, de não só de uma interação com a cidade, ou com o meio, né? de não só
físico, né? Mas também virtual, talvez, ou pensar, ou o próprio diálogo com a própria arte, com a instituição arte, né? A crítica a isso, né? Ou seja, é uma arte que ela já foi longe nisso, né? Ela já se declarou morta, ela já se reinventou várias vezes, Uhum. né? E é difícil você fazer isso com um filme de 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Você se lançar assim, nessa crítica que talvez antipopular, né? Ou seja, que não seja uma coisa que não vai te dar um retorno imediato assim de público, né? Então nesse sentido, sim, eu acho que a arte ela tem essa talvez mais do que as outras artes, assim, sabe? Ela tem uma autorreferência e uma autoantropofagia, ela fica se comendo, se devorando e se reinventando muito mais do que as outras, eu acho. Sabe? Sim. Eu particularmente, é engraçado, porque tem momentos em que eu sinto muita falta de mais âncoras, em que eu sinto falta dos artistas ou dos espaços expositivos, sobretudo, promoverem mais portas de acesso, assim, tipo, que me permitam, que me deem pistas, sabe? Para eu acessar aquela obra de alguma outra forma, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava conversando com a Ana Teixeira, que é uma outra artista, e ela também vê essas pistas talvez como spoiler, sabe? Quase como se fosse assim, você está entregando um pouco a obra e impedindo a pessoa de tirar suas próprias conclusões. Então, talvez seja um equilíbrio entre essas duas coisas que eu sinto que deva ter, sabe? Mas isso me fez pensar também numa coisa que eu acho interessante sobre seus filmes. Quando você estava falando sobre o Grivo, eu estava pensando nisso. Que tanto a sua fala, o off, quando tem off nos seus filmes, quanto a trilha sonora do Grivo, parece que são outras camadas que não estão ali para ilustrar, sabe? Tipo, não parece que está ali como uma redundância. É como se fosse uma outra forma de poesia. Então é quase como se fosse uma orquestra, sabe? Tipo, cada coisa está trazendo um elemento novo e que permite acessar aquela imagem de uma outra maneira, que não é só complementando ilustrativamente, sabe? E isso é uma coisa que eu acho muito legal sobre o seu trabalho. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a arte ela não pode. A graça dela é justamente essa incógnita, esse mistério, né? E o que muitas vezes que a gente já sentiu, né? Todo mundo que leu uma obra-prima qualquer, é uma espécie de revelação ou de transcendência, né? Tem algo ali que mexe com o seu ser de uma forma tão profunda. Isso não vem a partir do que você já sabe, isso vem a partir do que você não sabe, ou do que você. Isso te amplifica assim, as dimensões da percepção, né, do homem, assim, do ser humano. Né? Uhum, Isso é fundamental. Não dá para. Assim, não é uma arte exata como a matemática, que qualquer público você vai demonstrar uma equação, um teorema, vai ser o mesmo resultado. Né? Você vai mostrar um filme na Etiópia, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Suécia, cada público vai perceber, cada olhar colocado sobre a obra é um resultado diferente da obra. Assim, a obra vai ser diferente em cada cultura. Isso é o fascinante da obra de arte, né? É esse confronto com alteridades diferentes, e ela é maleável o suficiente para ela criar vários significados diferentes. uhum, Então, quanto mais aberta a obra, como dizia o Humberto Eco, quanto mais
porosa. coloca elementos na obra onde você transforma o espectador, tira ele dessa situação passiva e coloca ele numa situação ativa, de interação ativa com a obra, de criar significados, ele, que eu jamais pensaria em criar eu mesmo, Uhum. entendeu? Isso é fascinante, isso que é legal. Assim. Por isso que não funciona uma obra de arte toda mastigadinha, sabe? Uhum. Isso não existe, porque isso é o mesmo de sempre, não muda nada. A obra ela vai minguar, né, a potência dela. Uhum. A obra, quando ela vai ganhando, muitas obras que eu sinto, que eu vi há muitos anos atrás, que elas foram ganhando potência com o tempo. Eu fui crescendo, eu fui ficando velho, né, aprendendo outras coisas e tal, coisas que eu não achava estranho, né, quando jovem, hoje eu acho fascinante. Outras, pelo contrário, outras eu achei fascinante num determinado momento, elas foram minguando. Assim. Você vê que as obras elas também têm essa relação com o tempo, né? E que é muito misterioso, porque você não sabe para onde o tempo corre, né? Ou que a sociedade muda, né? Então, Uhum. tem obras que podem durar muitos anos, muitos séculos, e que continuam atuais sempre, né? Dialogando ou criando interações com o público de daqui a 200 anos. Uhum. Outras não. Outras daqui a 2 anos já deixam de existir. Você tem algumas, assim, que se eu te perguntar vem na cabeça rapidamente, tipo obras que você viu e te marcaram muito? Nossa, milhões, centenas. É uma coisa assim infindável, porque é um processo de que cada época da sua vida você fica fascinado com alguma coisa, dependendo de como está a sua vida, né? Tem Uhum. o espanto, né? Que me move a fazer, cria um desejo de fazer uma obra, é o mesmo espanto quando você assiste um filme que você não quer ver ninguém depois do filme e sai andando na rua louco, assim, meio perdido na noite, Uhum. pensando naquilo, né? Não quer conversar com ninguém depois, ou ler um livro assim e fica em um estado assim deliciosamente outro, né? Parece que você não é você mais, você virou outra coisa. Sim. Isso é muito. São várias, né? Então é difícil de eleger. Tem coisas que foram. É muito difícil, porque cada Não, época mas eu não quero foi dizer uma assim, de coisa. ter os melhores ou os maiores, não. Eu tava só pedindo exemplos que viessem na sua cabeça, assim, aleatoriamente. Mas se É, for. veio assim, por exemplo, o contato com a obra de Sophie Calle, por exemplo, foi importante. Uhum. Num determinado momento, eu acho que marcou uma mudança na minha percepção com a imagem ou com a arte, né? Essa interação que ela tem com a arte, entre arte e vida, né? Ela vivenciar a obra, né? Ao fazer, por exemplo, foi muito importante. E não sei, quem me veio primeiro foi ela, não sei por quê. São tantos, assim, é isso. Se eu começar a falar, é infindável a Tá lista. bom. Então, É, você sente que entrar em contato com música, cinema, literatura, em geral, já é alguma coisa que pode gerar benefícios ou você acha que tem umas categorias dentro disso? Como se fosse assim, tipo você estava falando, os filmes que são mais didáticos ou mastigados, seja lá o que for, eles também têm esse potencial de transformar, sensibilizar, apresentar o mundo para as pessoas? Ou você sente que precisa ser uma coisa um pouco mais, entre aspas, refinada? é complicada a pergunta, porque depende de várias coisas, depende do espectador. Quem é esse espectador, né? Uhum. E é difícil responder isso, porque, por exemplo, eu, enquanto um jovem cinéfilo, eu estava assim com um vazio imenso a ser preenchido. Digamos, eu acho que a arte cinematográfica ou qualquer arte, mas principalmente o cinema, não sei,
tem, né, pelo menos nessa época, assim, ele foi tão forte e eu sinto tão estranho hoje que não é, para mim hoje, depois de tantos anos, não é a mesma coisa mais. Não Uhum, vejo quase nada de novo que me mude, assim como me mudou naquela época, entendeu? uhum, Então, você fico pensando, para quem tem 18 anos hoje, o que é o cinema para essas pessoas? Será que é a mesma coisa? uhum, Né? Já mudou tanta coisa, o mundo da imagem, o movimento já é. Hoje eu mostro ontem eu fui mostrar fotografias antigas para os meus filhos, uhum. um tem 10 e a outra tem 7. Eles o tempo inteiro me perguntavam: agora o vídeo, agora o vídeo, não? Não, isso é fotografia, gente. Fotografias não têm paciência para ver fotografias, querem um vídeo, entendeu? Então não. Uhum. É, sendo que para a gente faz um vídeo, uma imagem em movimento, um cinema, né, uma projeção, na época, é um acontecimento quase sagrado. Uhum. Né? Sim. Ver um filme, ver, por exemplo, Je vous salue Marie, do Godard, que foi ainda censurado no mundo inteiro. Quando esse filme chegou, 2 meses depois, todo mundo falava dele e tal, foi aquela multidão para ver a coisa proibida. E nem interessa a qualidade da coisa, mas era o acontecimento, sabe? De ver o proibido, Aham. de ir na sala de cinema, de compartilhar aquele momento. Não Uhum. é ligar o computador, agora eu vou ver, entrar no MUBI aqui, vou ver qualquer filme, eu baixo ali no YouTube, fico vendo não sei o quê. Sabe, hoje é tão fácil que desacraliza um pouco esse momento de ver uma obra. Né? Então, você pensar em obras medianas, que eu acho que você quis dizer isso, assim, obras que Uhum. não, né, o efeito disso, não sei, eu imagino que seja um pouco devastador, porque é uma metralhadora hoje, que a gente está sob efeito de metralhadoras de coisas de mediana para baixo o Uhum. tempo inteiro. Então, né, você vai criando, a sua percepção vai sendo construída à medida que você vai vivendo. Uhum. E, Eu acho que e pelo que você falou, eu senti que tem uma coisa interessante, porque assim, uma outra maneira de eu perguntar isso também tinha a ver com, por exemplo, sabe quando uma criança está começando a ler e, e as pessoas pensam assim, um adolescente, não vou nem falar uma criança, mas quando um adolescente lê um livro tipo Harry Potter ou livros mais fáceis e digeríveis, e aí as pessoas falam, mas pelo menos ela tá lendo. E até adultos, sabe? Tipo assim, ah, mas pelo menos a pessoa tá lendo. E aí, o que eu peguei de otimista na sua resposta, porque tem a parte quase, sei lá, nostálgica, melancólica de, de talvez um cinema um pouco mais que experimentava mais e que circulava mais e de um momento em que as pessoas compartilhavam mais essa experiência. Mas também tem uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que é quase como se fossem em estágios, assim. Então, tipo, talvez a pessoa comece lendo ou vendo coisas um pouco mais fáceis ou ouvindo coisas um pouco mais fáceis, e isso já traz algum benefício, seja de raciocínio, seja de conhecimento mesmo, às vezes. E E aí depois depende dessa pessoa se ela quer passar para os próximos estágios. Se ela quer entrar em contato com coisas talvez um pouco mais complexas e que vai tendo que, como é que é? Decodificar essas linguagens novas, né? E aí vai depende de vários abrindo portas fatores. novas. Depende de tantos fatores, isso assim, é muito complexo, porque cada vida é uma. Para mim, no caso das relações de amizade, foram fundamentais para abrirem o meu espectro de aplicação, que a gente chama. Eu vou te aplicar um disco novo, vou aplicar Adorei. te aplicar um cineasta novo. Antigamente falava assim, né? Aham. E isso era fascinante, né? E depende de muita coisa. Agora tem gente que não, que vai ficar a vida inteira consumindo isso e tudo bem também, assim. Uhum. Não tenho. Eu acho que a sensação de ler Crime e Castigo pela primeira vez, ou Grande Sertão Veredas, ela é tão mágica e tão grande que eu fico simplesmente falando: que pena que você não vai passar por isso. Porque
é muito melhor do que milhões de orgasmos. Assim. Aham, É uma coisa realmente que você sente um terremoto, um tsunami dentro de você. sim. Então, eu acho que eu desejo isso para todo mundo, Aham, né? Mas não é todo mundo que vai querer sair da situação de conforto, talvez seja isso, uhum, ou de, não sei, eu acho que cada época é uma, né? sim. Então, mas eu acho que a arte ela sempre vai estar presente. E é muito difícil para a gente acompanhar as mudanças e as sensibilidades das Aham, novas gerações vão mudando radicalmente, né? É isso que eu estava falando dos meus filhos. sim. Você, o que vão ser? Será que eles vão ter paciência para ver o andarilho, para ver o Alma do Osso? Assim, quando ficar velho, mesmo o Otto, será que vai ter paciência para ver o filme chamado Otto que eu fiz para ele? Porque sei lá, né? Pode ser que quando, né, ele vai ter outra relação com obras, é igual que antes você lia um livro de 500 páginas, de 1000 páginas, tranquilamente. Hoje você não tem paciência. Mesmo a literatura, os autores escrevem já livros de 100 páginas, 150 páginas, assim, sabe? Uhum, É, no início da literatura, do romance, por exemplo, ela é publicado em folhetins semanais, mensais e tal, né, fragmentos e isso, e acompanhando aquela história, né, uhum, como se fosse a série hoje, né, na sim, televisão, que você vai vendo. sim. Então as coisas vão mudando, mas o fato de contar histórias, de narrar alguma coisa, isso eu acho que nunca vai deixar de existir, sabe, Sim. de fascinar. Por exemplo, os meus filhos até hoje, eles sentam comigo e pedem para que eu conte uma história qualquer da minha infância, ou mesmo que invente alguma coisa, que eles querem escutar uma história. Aham, Então, essa coisa da história, da narração, da narrativa e das formas de contar uhum, sempre vai evoluir, vai mudar, e eu acho que isso é que é fascinante, né? Porque, no fundo trata-se disso, assim, de transmitir experiências, conhecimentos, sensações através da obra de arte, né? uhum, E que não seja assim. E a mágica é a forma que você conta. Eu me lembro da Dona Santinha, de Milho Verde, que era uma velhinha que ficava na beira do fogão de lenha com seu Amantino, que era o marido dela, mascando. Ele ficava não, cheirando rapé e ela contando histórias na beira do fogão intermináveis, e nunca terminava. E geralmente eram umas histórias parecidas, ou talvez uma mesma história. aham. E você voltava no dia seguinte, ela continuava, mas não terminava. E seu Amantino, que já deve ter escutado aquilo umas 500 mil vezes, continuava ouvindo ela com prazer incomensurável, rindo das mesmas coisas, Aham, cheirando rapé, mas a forma dela contar variava o tempo inteiro. sim. Né? Então, a forma é muito importante, a forma de narrar, a forma Aham, de fazer um filme, a forma de. Né? aham. Tá, então eu vou tentar condensar três coisas logo de uma vez para conseguir você emaranhar essa coisa e responder do jeito que você quiser. Uma é o que que você pretende quando você está fazendo alguma coisa, tanto em termos pessoais, tipo, o que que te dá satisfação pessoal quando você finaliza alguma coisa, do tipo, pô, tô feliz com isso, deu certo, fiquei contente com o processo. Se o que te traz satisfação é algum reconhecimento externo ou é algum tipo de parâmetro seu mesmo. A outra coisa é se você se incomoda ou é influenciado pela opinião das pessoas, talvez, sei lá, que se acharem que é mais hermético, se você fica preocupado com isso, do seu filme chegar a mais pessoas ou não. E nessa coisa que você falou da forma, eu também fiquei pensando que os seus filmes, eles para mim têm muito a ver com isso que você falou de transmitir uma experiência, uma sensação, uma experiência de mundo, assim, e não tanto uma história. Aí, enfim, aí são essas três coisas bagunçadas e você pega o que você quiser. Olha, eu acho que a primeira coisa que é quando eu me sinto satisfeito com o que eu fiz, é quando eu gosto, terminando o trabalho, a edição, ou no processo, sentindo que eu estou fazendo algo que eu nunca fiz e que me dá prazer de Uhum, ver. uhum, Então então eu sinto que tem algo ali que realmente
aconteceu sem querer, muitas vezes, geralmente é sem querer, sem eu imaginar antes, mas algo aconteceu magicamente que aquilo ali me dá prazer ver e uma felicidade, obviamente, de ter participado, né, desse acontecimento que é a obra, né, a obra de arte, assim, que eu chamo de uma entidade, muitas vezes, né, que você é o cavalo de santo e a entidade é a obra que quer baixar, e você nada mais é do que o cavalo de santo. Você vai ver para onde que, né, você tem que ter respeito e sensibilidade a ela e saber levar para onde ela quer ir, que no fundo é no outro, no espectador, Uhum. né? E saber ter participado desse processo que me dá prazer em ver, em entrar em contato com essa obra, é fascinante. Mas esse outro, para onde essa entidade quer ir, que aí já entra na sua segunda questão, que é o reconhecimento e tal, eu acho que sim, eu acho que, obviamente, que o reconhecimento é bem-vindo sempre, porque eu acho que faz parte da vida, né? A gente, essa troca com o outro, reconhecer o outro, ser reconhecido pelo outro, é Uhum. sempre muito bom, né? E ilustra o ego da gente, você fica assim orgulhoso, né, de ter feito algo que mexeu com outra pessoa, que às vezes te devolve coisas tão lindas. Pode Uhum. ser uma mera espectadora que de 80 e tantos anos, no Centro Jorge Pompidou, uma francesa um dia chegou para mim, depois de ver o Almodóvar, e falou assim: nossa, esse filme revolucionou minha vida. Com Oh. 80 e tantos anos de idade. É maravilhoso. O Tarkovsky falava isso, não interessa. Pode ser uma pessoa só que viu o filme e te fala alguma coisa assim, já valeu, entendeu? Então, é isso. Assim. É lógico que o reconhecimento ele é bem-vindo, ele é importante, né? Mas sem pensar, nunca penso ao fazer a obra em quem será esse público que vai ver e assim e a terceira coisa a crítica, né? Você falou, né? Mas Assim, a coisa da crítica também estava embutido nisso, mas é mais se você mas eu acho que você já respondeu quando você pensa assim, do tipo, quando você está fazendo a obra, você está mais preocupado em criar alguma coisa do qual você se orgulhe e que é novo para você e que o processo, o acontecimento acontece. e que isso interfira de alguma forma no mundo, né? Uhum. Assim, que isso interfira no sentido de mudar o mundo, mudar a percepção e a sensibilidade das pessoas, Uhum. o tempo das pessoas, né? O tempo de percepção das pessoas, a relação das pessoas com o tempo, que a arte cinematográfica é muito em função disso, é em cima disso, né? O Uhum. fator tempo, para além da imagem e o som, é o terceiro elemento mais importante. E a relação hoje que o ser humano tem com o tempo na contemporaneidade é muito complicada. Sim. Então, eu acho que minha obra ela tem uma proposição, sim, uma tentativa de ir na contramão um pouco desse, desse excesso de velocidade ou desse excesso de, Ansiedade, né? de ansiedade, de relação com o tempo, que é algo que é meio atabalhoada, que vai se atropelando o tempo inteiro, né? Uhum. E nesse sentido, eu acho que existe quase uma, mas também não é uma coisa tão consciente assim, é uma coisa que acho que nasceu naturalmente, um pouco, porque eu sou meio lerdo naturalmente, então acho que reflete na obra, entendeu? Eu conheci uma pessoa que trabalha com som e que faz música também, e que é apaixonado pelo Grilo, que se chama O Barulhista. Não sei se você sabe quem ele é. Ele também é lá de Barulhista? Minas. É. E Não, não aí, conheço. quando eu falei que ia conversar com você, ele ficou assim: ai, eu uma vez fui numa apresentação, acho que foi da Espera mesmo. E ele fez uma pergunta pra você que era: você tem um pacto com o demônio, Cal? E aí ele disse que. Porque ele Ele fez fala essa que. pergunta? Ele fez essa pergunta para Ele mim? fez essa pergunta pra você porque ele ficava assim: porque você bota a câmera e as coisas acontecem.
Então ele achava muito mágico, Ah, sabe? é mágico mesmo. Talvez eu consciente não tenho não. Nem Mas lembro, nem sei, não lembro a da sua pergunta e nem resposta sei foi se muito boa. Ele qual falou que foi. você disse que não. Quer dizer, você nem respondeu assim diretamente sobre o demônio, não, manteve isso em sigilo, mas você falou assim: as coisas estão sempre acontecendo. Eu só boto uma câmera, sabe? Tipo, as pessoas não param para olhar o mundo. De fato, exatamente. As coisas o tempo inteiro estão acontecendo. É o exercício do olhar, né? Que eu não Uhum. sei de onde que vem também. É quase assim, não existe, não é uma educação do olhar, porque isso eu acho que não existe. É uma A gente não curiosidade, eu aprende acho. isso na escola. A gente tem uma sensibilidade para perceber determinados acontecimentos que normalmente passam batido, né? Uhum. Talvez um excesso de, de coisas licérgicas no leite materno, né, da minha mãe, quando eu ficar olhando para uma folhinha cair e achar graça naquilo. Mas, bom, eu acho que toda criança tem isso. Eu fico lembrando de quando eu era pequena e eu ficava muito entretida nas viagens de metrô, assim, sei lá, com um pedaço de papel brincando na janela mesmo. E eu fico pensando, caramba, é engraçado como realmente muda a nossa relação com o sentido de atenção, de percepção. É, é. São os sentidos, né, que a gente é provido de 5 sentidos e às vezes cada vez mais eles estão atrofiados, né? Ontem, por exemplo, eu fui numa granja, assim, num lugar assim à noite, no interior do Uruguai, assim, e era noite, assim, aquela vastidão e fazendas por perto. Eu fiquei uns 15 minutos assim em estado de êxtase, escutando cada grilinho, cada vaquinha lá longe, ou cada, não, ou seja, me ativou ou seja, estava bloqueado toda a coisa do trânsito, não existia isso nesse lugar. E Uhum, apareceu tudo de uma, não sei se era o lugar que tinha uma acústica assim fabulosa, e virou uma sinfonia realmente, sabe? uhum, Então você fica 15 minutos ali escutando aquilo e aquilo te dá vontade de gravar e de fazer alguma coisa com aquilo. uhum. Da mesma forma, a visão, né? Às vezes você fica vendo o movimento do trem, do metrô, igual você estava falando, e as formas, e as linhas, e as diagonais, e a luz que cruza, e a pessoa que sai, aí para o metrô com um japonês assim, caolho para frente, sei lá, tem tantos acontecimentos o tempo inteiro Aham. acontecendo, que é isso, basta você botar uma câmera e prestar atenção, e exercitar e criar uma narrativa, né? Criar uma Tem um, narrativa para fazer um filme. tem um exemplo que eu achei tão incrível. Tem uma cena no Andarilho que eu achei uma das cenas mais incríveis do filme e uma das mais bonitas que eu vi recentemente, que são aqueles dois pontos de luz. É quando tá tudo escuro e você tem dois pontos de luz e você, enquanto espectador, no início da cena, você não sabe o que são aqueles pontos de luz e você não sabe a relação de distância delas, né? Você só pensa são dois pontos de luz no meio da escuridão. E aí o fato de você manter aquilo e o carro vir vindo lá do fundo e aquilo ser uma expectativa do que é, o que vai acontecer, no que vai se transformar, e você percebe que essa cena toda, a duração dela te permite entender a distância entre esses dois pontos e o seu ponto de vista enquanto espectador, eu achei aquilo tão lindo. Eu adoro também essa cena. Foi das primeiras cenas onde eu me permiti realmente ousar nesse sentido da dilatação do tempo, não é que na verdade não é uma dilatação, porque é o tempo realmente da vida, não é simplesmente isso, é o tempo da vida, aproximar o tempo do cinema do tempo da vida. O Uhum, personagem estava sentado na beira de estrada, é um filme sobre andarilho, uhum, e eu me coloquei na posição dele. O que esse cara está vendo? Ele está vendo aqueles dois pontinhos de luz lá longe. E é uma viagem, porque aquilo é um desenho no espaço. É um plano, é um papel negro com duas.
é como se fosse você desenhando com aquelas luzinhas ali, né? Uhum. E aquilo vai amplificando e tal, e quando chega, passa aquele carro, aí só aí você percebe que é um carro, mas isso já virou várias coisas na sua imaginação. Uhum. Aí sim é a coisa da interação com o espectador ativo e não passivo, Uhum. que movimenta a imaginação do espectador e não dá coisa pronta, mas Uhum. te sugere várias coisas. E, para além disso, você ainda permite a imagem, permite ao som uma outra camada Uhum. expressiva, onde o Grivo pôde. Ele teve ali, sei lá, quanto dura aquela cena, 1 minuto, mas é quase compor uma música de 1 minuto para aquela cena. Uhum. Ele pôde viajar naquele desenho, que são 2 pontinhos que aparece, some, tem um morrinho, aí são 3 ou 2, 3 carros ali que vão aparecendo, sumindo, né? Uhum. Então isso é um momento assim, do filme que eu também acho fascinante nesse sentido. Foi um dos primeiros momentos, assim, você pega o Fim do Sem Fim, que praticamente não tem esse tipo de coisa. Uhum. O Andarilho, é impressionante isso, mas são detalhes tão ridículos. É que eu descobri o assistente de câmera, que podia carregar o tripé para mim, porque antes eu filmava tudo na mão e não tinha paciência para ficar esperando um pontinho. E era Uhum. muita coisa, Super 8, caro. E o vídeo também, né? O fato de você poder ligar uma câmera e ficar horas ali sem com medo de estar perdendo filme assim caríssimo, né? Então o vídeo também te dá essa oportunidade de você fazer esse tipo de cena, esse tipo de sequência. Uhum. E botar a câmera num tripé, que é básico, né? Mas o maluco aqui ficava só com preguiça de carregar o tripé. Então as coisas vão mudando, né, na obra, né? Depois disso eu continuei cada vez mais fazendo esse tipo de coisa. Uhum. É, tem várias coisas que estão passando na minha cabeça, mas antes que eu esqueça, você uma vez me falou que o Existo, era um dos seus filmes favoritos que você tinha feito, né? Aí eu queria saber por quê. E aproveitar para falar um pouco sobre o processo de criação desse, qual foi o susto. Eu sei que, obviamente, é uma releitura, uma versão, uma releitura, uma inspiração, mas o que que te fez querer fazer o filme? Bom, o que me fez querer fazer o filme foi muito simples, foi um convite, então não teve um tanto, foi um convite do Itaú Cultural para fazer um filme sobre Paulo Leminski. Ah, então já tinha essa proposta. Eu achei que era só faça um filme. Ah, entendi. Não, faz um filme, porque eles iam fazer um filme sobre Paulo Leminski, outro sobre Sganzella, outro sobre o Zé Celso Martinez. Eles chamaram 5 cineastas para fazer o Tamar Assunção, acho que tinha e o Nelson Lerner, acho que eram 5. Aham. E me chamaram para fazer um filme livremente inspirado no Leminski. Uhum. O espanto talvez tenha sido ler o Catatal, né? Uhum. Que é uma obra que eu não conhecia, já a obra do Leminski. E ler o Catatal foi fascinante e, ao mesmo tempo, é um processo que eu não consigo te explicar direito. Agora, por que eu gosto muito desse filme? Talvez seja porque houve nesse filme uma simbiose muito perfeita entre eu e o João Miguel. A câmera e o objeto filmado, ou a Uhum. coisa filmada, que era o João Miguel, que, na verdade, ele era 3 coisas. Ele era o Descartes, René Descartes, o filósofo, que era o personagem do Catatal, ele era o Paulo Leminski, ele era o próprio João Miguel. Uhum. Então, ele era uma mistura disso. E foi fascinante fazer um filme a partir do quase nada, sem roteiro, que é meio uma ficção, meio um documentário, mas não tinha roteiro. Tinha um livro, onde a pergunta básica que o João Miguel fez assim: eu sou um ator, eu vou fazer um filme sem roteiro, o que eu faço? Eu falei, João, o senhor, que personagem é o senhor? Um filósofo. O que um filósofo faz? Pensa. Então você vai pensar. Eu vou filmar você pensando durante um tempo de uma espécie de um desnudamento, né? De um renascimento de um filósofo. O próprio nome diz Renato, renascido, né? René Descartes. É um filósofo nos trópicos, né? Em contato com os trópicos, é o mundo da racionalidade cartesiana em contato com o irracional, tropical, selvagem,
da floresta e dos trópicos brasileiros. Então, ele fez isso de uma forma assim, muito potente, e eu criei com ele uma dança, uma coreografia muito bacana, assim, muito que eu nunca tinha criado com ninguém, assim, com nenhum outro personagem nesse nível, sabe, físico. Existia uma fisicalidade coreográfica entre eu e ele nesse filme, que eu filmei esse filme com basicamente uma Canon 5D e Uhum. uma lente normal, geralmente aberta no talo, sem profundidade de campo nenhuma, por isso que o filme perde o foco Aham. o tempo inteiro. Mas isso foi muito legal, sabe? Essa interação, assim, essa organicidade que eu acho que deu para o filme. Você é uma pessoa que circula muito entre esses diferentes campos, assim, cinema de artes, cinema experimental, fotografia, ou galerias, ou enfim, essas coisas todas. Mas você sente que os nomes, os gêneros que dão cinema experimental, ou cinema alternativo, ou cinema poético, ou cinema híbrido, não sei quais são os nomes que já deram para os seus filmes. Isso é uma coisa que te incomoda? Ou ou você acha tranquilo? Não, eu acho que o que me incomoda é a necessidade do ser humano de colocar tudo em gavetinha, sabe? Assim, Aham, categorizar tudo aristotelicamente. Assim, é isso do que a gente está falando agora mesmo do cartesianismo e do irracionalismo, né? sim. Do controle e do descontrole. São temas tão importantes assim para o ser humano. E essa necessidade de ter que catalogar e categorizar, principalmente hierarquizar. Uhum, Isso é que é o mal, isso é que é o chato. Quando uhum, você começa, tudo bem, você pode até querer catalogar, botar o nome que você quiser, mas hierarquizar, uhum, sabe, é chato, é mal. Eu sentia isso, por exemplo, no início dessa mudança do, da película para o digital. Os cineastas antigos olhava para um filme feito em vídeo, não, isso não é cinema. Só porque o negócio mudou de película para digital, o negócio não é cinema, aham, entendeu? Aí fica num nível abaixo aham, do cinema, entendeu? Só sim. porque mudou sendo que dos maiores cineastas já começou desde aquela época, que foi o Godard, a pensar e fazer filmes. E hoje ele está fazendo filme com celular, né? Uhum, Então, assim, você pensa que é preconceito mesmo das pessoas com relação a pequenas coisas, detalhes, bobagens. Se você carimba um nome, uhum, ajuda a hierarquizar e a botar de lado. A mesma coisa de relação com documentário e ficção. uhum, Tudo tem hierarquia, ou videoarte, não sei, na uhum, época era videoarte, não sei o quê. Então, tem umas coisas assim que eu acho infrutífera, eu acho assim uma coisa quase masturbatória dos críticos é, ficarem inventando nomes e etc. E tal. Tudo bem, eu entendo que uhum, facilita, às vezes, encaixar. Igual, por exemplo, você falar de cinema, aí você coloca assim, cinema mineiro. O cinema mineiro é todo videoarte, né? Porque põe uhum, tudo numa caixinha. Enquanto você faz um filme em São Paulo ou Rio, ninguém fala cinema paulista ou carioca, é cinema aham, brasileiro. Agora, aham, cinema pernambucano, cinema gaúcho, mineiro, aí não, é tudo uma caixinha com suas características, que sim, são. Enquanto é tão rico e tão variado, tanto no Rio sim. Grande do Sul, quanto em Pernambuco, quanto em Minas, ou quanto em qualquer outro estado, tem de tudo quanto é tipo, coisas completamente diferentes umas das outras. Claro que tem alguns momentos históricos, sociais e conjunturais de uma cidade como Belo Horizonte, você pode começar a pensar. A ideia é isso mesmo que eu falei, não tinha facilidade, não tinha um parque industrial cinematográfico. A única câmera de cinema que 35 ficava com os padres da Universidade Católica. Por isso ele começou a fazer vídeo, Uhum, né? E criamos uma linguagem muito interessante, assim, alguns, né? Mas, assim, se eu pensar num trabalho meu e no trabalho do Éder Sampo, é um aqui e o outro aqui, é o oposto um do outro. uhum, Né? A gente geralmente é colocado numa mesma caixinha, sabe?
porque nasceu em Minas Gerais e porque fez vídeo. Uhum. Tudo bem, eu sou amigo dele, gosto demais dele, mas a gente faz coisas diferentes e não tem nenhuma distinção de valor isso, mas o que não pode é colocar na mesma caixinha, Sim. né, com vários autores que têm, às vezes, obras muito diferentes umas das outras e que é muito fácil resumir tudo e colocar, né? E aí isso gera milhões de hierarquizações que são, acho que, daninhas, né, a área, né? Não sei. Quando te perguntam o que você é, né? Tipo, você diz artista, artista visual, cineasta, você diz o quê? Não sei mais. Não sei, assim, não sei dizer o que eu sou. Tá Nunca bom. soube, eu acho. Eu faço filme, faço coisas que têm esses nomes, né? Filme, vídeo, Aham. foto, instalação, mas escrevo também alguma coisa, de vez em quando, já escrevi. Mas o que eu sou, de fato, assim, Mas isso é uma coisa que, pelo menos, você não deve passar por. realmente é isso, cineasta e artista visual. Né? Artista Aham. visual, o que é artista visual? Também o cineasta pode ser artista visual, né? Assim, Sim, ou sim. seja, está dentro desse. Então, o que é mais amplo? É artista visual ou é cineasta? Ou é cineasta é um pedaço do artista visual? Eu não sei. Para mim, não entra na minha cabeça. O que é a diferença entre artista visual, artista plástico, cineasta, videomaker, fotógrafo? Não é, aí me confunde, não sei. Não saberia dizer. Não, eu também acho, eu concordo com você. É só porque é engraçado, porque. Quando eu estou num festival de cinema, eles me chamam de cineasta. Quando eu estou num museu, numa exposição, numa Bienal e tal, eles me chamam de artista. É assim. Aham. É, voltando para uma coisa dos seus filmes, é uma curiosidade minha. Quando é que você sabe que acabou? Tá bom. Tanto na filmagem, principalmente na filmagem, quanto na edição. Tipo, A pronto. filmagem é uma coisa muito intuitiva. Eu sinto que. Eu não sei se é isso, mas eu acho que tem a ver com isso. Como muitas vezes, a maior parte das vezes, pelo menos antes, hoje menos, eu mesmo filmo os meus filmes, ou seja, eu estou com o olho no buraco da câmera, Uhum, que hoje nem é buraco mais, é uma pantalha, né? uma tela. uhum, Eu estou vendo o filme passar todo por ali, né? O bruto do filme. uhum, E parece que eu vou fazendo uma pré-edição na minha cabeça, por estar vendo. E isso é muito interessante também, porque é diferente quando você enfia o olho na câmera assim, e você abstrai o entorno. uhum, Você parece estar dentro de uma sala de cinema, né? Porque você vê a telinha ali, tudo escuro em volta. Então, você vai vendo o filme mesmo. uhum, Né? É diferente que quando você vê no monitor, aí você está vendo toda a equipe aqui, tudo junto, e o monitor está aqui. Você não, parece que o outro te lança para dentro do filme mais. Né? Então, como você está vendo aqui, você está meio pré-editando um pouco, com esse material acho que já é suficiente. Geralmente, quando acontece uma coisa também fascinante, como foi, por exemplo, a cena final do Andarilho, acabou, vamos embora, faz as malas, aquela cena do ponto final ali, onde tudo aquilo aconteceu. Falei, eu acho que já dá para construir uma narrativa a partir disso. uhum, Porque eu já sei o que eu tenho de material que eu já filmei antes. uhum, Né? Agora, a edição é um outro momento onde é um momento onde realmente você escreve o filme, né? Um momento mais, no meu caso, um pouco individual, assim, mais isolado, assim, mais sozinho, que eu gosto de começar, pelo menos, fazendo processo de edição, como escrever um livro. Né? uhum, Você vai pegando aquele alfabeto de imagens e sons, como um escritor pega as palavras que tem no imaginário dele e vai escrever um livro, você pega aquelas imagens e aqueles sons disponíveis para criar uma narrativa a partir daquilo. Agora, uhum, você tem várias, como ainda mais em documentário, né, em coisas sem roteiro. O roteiro já te indica um caminho a seguir, digamos assim. Mas uma coisa sem roteiro, você
você é muito intuitivo e você sabe mais ou menos, mas você vai construindo esses jogos associativos. Eu acho fascinante isso. E no meu caso, é muito intuitivo, de trabalhar a relação das imagens entre elas Uhum, e das imagens com os sons e com o grivo, né, depois. uhum, Então, e tem filmes que ele cai assim, igual uma, né, cai fácil assim e aparece fácil num primeiro momento assim, e tudo se organiza de uma forma muito fácil. Tem outros que ficam complicada a coisa, né, porque é uma espécie de um quebra-cabeça mesmo. E eu costumo dizer que você não termina uma edição, você desiste, Qual porque foi um as complicado? possibilidades são infinitas. O Espera, por exemplo, foi muito complicado. Uhum, O Alma do Osso foi muito fácil, uhum, porque o Andarilho foi muito fácil, porque tinham personagens fortes, uhum, eu acho. Os personagens é algo muito importante. A potência de um personagem atrai o espectador já sim. de imediato. Então, como o material é forte, o personagem é forte, você tem só que construir em cima daquilo. O Espera, Uhum, como é um tema abstrato, filosófico, é o tempo, é o personagem, uhum, você tem que criar uma narrativa onde o espectador, onde você prenda o espectador. E uhum. é difícil você prender o espectador numa fila de espera, olhando para uma fila de espera. Não é tão simples assim Aham. fazer com que o público veja o filme até o final, vendo gente esperar coisas esperando coisas. O Andarilho e a Alma do Osso, para mim, tem uma coisa que me parece muito interessante e também, não sei se misteriosa, que é essa coisa da comunicação. Tipo, me parecem pessoas que possuem uma outra linguagem, uma outra forma de se comunicar, e você está observando isso. E aí, assim, você tinha algum desejo de se comunicar ou de comunicar uma coisa específica para o público nesses dois filmes? Ou era exatamente essa impossibilidade ou essa tentativa, ou essa experiência de estar em contato com esse gap, assim, com essa confusão? É mais a segunda coisa, eu acho que é um filme de atmosfera, não é de tentar resolver nenhuma equação da vida do personagem ou entrar nos meandros psicológicos, psicanalíticos dessas figuras que são, pela sociedade, tidas como loucos e pessoas fora da curva, né? Digamos assim, que me interessam muito, porque justamente me interessa formas diferentes de estar no mundo, né? Que a arte nos traz também, é aquilo que a gente estava falando da obra de arte, esse estado de transcendência, ou de revolução, ou de renovação, que um contato com uma pessoa diferente, com uma que se manifesta de formas que você nunca viu, são fascinantes, para o bem e para o mal, Uhum, né? Assim, são fascinantes, são instigantes, talvez aí. E geralmente esse abismo que existe entre eu e o outro, o filme nasce justamente ali, nesse gap que você falou, nesse abismo, uhum, que às vezes é um abismo delicioso, que você cai junto com o outro, né? uhum, De mão dadas com o personagem. Assim. E sobe depois, também é uma ascensão, né? Pode ser um abismo para cima também, porque uhum, é uma empatia, você cria uma cumplicidade, né? Tudo é feito de uma forma misteriosa, afetiva também, existe um afeto, uhum, existe um dado profissional de trabalho também, né? De explicar o que a gente está fazendo e eles aceitarem ou não, serem remunerados ou não, tudo isso entra, né? Agora, nesses dois filmes é isso, assim, a potência dos personagens, o fascínio meu por eles, que isso passa no filme também, através do uhum. olhar, né? Eu fico fascinado pela unha do Dominguinhos da Pedra, fico lá horas filmando a unha dele. Isso passa para o espectador, esse fascínio, né? Essa curiosidade, o que é expressivo no outro, né? E o que há de mistério no outro, que não precisa ser revelado.
Uhum. né? Eu acho que o que eu queria mais era apresentar uma atmosfera, um lugar onde estar, levar o espectador para se sentir um eremita no alto da montanha ou um andarilho no meio da estrada, assim, compartilhar essa sensação de como é estar no mundo assim, e Uhum. não explicar por que, que o Dominguinho se isolou no alto da montanha, ir para a história dele, a vida, a biografia, e os eletrochoques já tomou o porquê disso, porque os dados históricos. Para mim não me interessa nada disso. Interessa mais levar o espectador para esse lugar que é o filme, né? Que o filme é também não só uma arte no tempo, mas no espaço, né? Nesse Sim. espaço imaginado, né? Você passou por algum dilema ético quando você estava editando esses filmes? Tipo, em algum momento você pensou, não sei se essa cena, a maneira como apresentar esses personagens te trouxe algum tipo de dilema ético? Não, que eu me lembre, não, assim, porque que eu me lembre, não, pode ser que já alguma vez sim, mas se foi uma coisa muito leve, porque nada muito complexo aconteceu assim nesse sentido, porque eu tinha, na verdade, o dilema ético, acho que ele vem um pouco de uma preocupação do que o outro, mas eu acho que assim a consciência, é, a sua consciência é o mais importante, né? Porque na verdade o que eu sentia por eles era admiração e Uhum. eu queria mostrar para o mundo o que eu admirava nessas pessoas. Então é difícil ter dilema ético quando você admira alguém e quer mostrar o que tem de melhor, né? Tudo bem, alguém pode achar que aquilo é abusivo, mas eu não sinto assim. O que eu Uhum. sinto por eles é admiração, é Uhum. revelação, é o que eles me revelavam e o que eu queria compartilhar. E eles também sentiam assim, por isso me entregavam isso. Uhum. Né? E também não existe dilema ético quando você é sincero e aberto e claro com essas pessoas. Nós vamos Uhum. fazer um filme, quer top? Vamos fazer? Vamos brincar disso? Vamos. Então, faço isso, fico ali, fico lá 15 dias enchendo o saco do Dominguinhos, e ele adorando também. Já estou que me oferece a herança para mim lá no final. Ele falou assim: oh, tem $1 aqui, quando eu morrer, você vem cá e busca. $1, um canivete e tal, é seu. Ou seja, está claro no filme uma relação de afeto que existiu entre eu e ele. Sim. Então, eu não tenho dilema ético nenhum por isso, porque eu acho que as pessoas. E também nunca ninguém. Claro que as pessoas perguntam que é uma questão do documentário, né? Uhum. Mas no caso desses filmes, não, porque eu acho que percebe-se no filme uma relação afetiva, afetuosa, né? Uhum. Entre a equipe e os personagens. Eu acho esses filmes, e também O Fim do Sem Fim e O Acidente, talvez, me fazem Também. pensar numa coisa que eu venho pensando bastante na minha própria pesquisa, na minha própria busca artística, que é um olhar entre a antropologia e a etnografia, talvez, sei lá, e a arte. Sabe? Essa coisa da observação do outro, do mundo através do outro, das manifestações humanas também no mundo. E eu queria saber se você pensa sobre isso, já refletiu sobre essa conexão, sei lá. Eu penso depois de fazer, que eu percebo, ainda mais que eu fui casado com uma antropóloga, que é a Flor, Aham. e estudei, aprendi um pouco de antropologia nesse sentido e percebi que eu sempre fiz antropologia, ou etnologia, sem nunca ter ido à universidade, porque antropologia não é isso, é a curiosidade pelo outro, né? A questão da alteridade, do diferente de si, né? É o que eu Uhum. sempre me fascinou, mas eu fiz isso através do cinema, da arte, de uma forma geral, Uhum. mas nunca estudei, nunca quis ser antropólogo nesse sentido mais científico, né? Aham. E então, mas me fascina, é uma profissão realmente fascinante, eu acho incrível, mas acho que antropologia é tudo, sabe? Assim, eu acho até às vezes chato coisa de tão focar tanto no diferente radical como indígena ou esses guetos assim. Tipo, assim, fazer sobre o mundo das bolsas de valores, por exemplo, para mim é um diferente radical de mim, talvez muito mais do que um índio, sabe? Aham. Quem trabalha na bolsa de valores, fazer um filme sobre isso, assim, sabe?
Acho por uma boa exemplo. ideia. E, às vezes, também o que é, no caso dos filmes mais pessoais, como o Otto, né, que é aí não é alteridade radical diferente de mim, porque eu estou filmando a gravidez da Flor esperando o meu filho, né? Uhum, Mas talvez aí seja realmente o mais diferente de si, porque você está entrando num lado que você não conhece de si, uhum, entendeu? A alteridade radical talvez esteja nos filmes mais pessoais, porque são esses um olhar para si, ou para a sua história, para o que você viveu, no caso do filme da amizade, sobre os arquivos de amigos que eu filmei durante 30 anos. Eu olho para imagens de 30 anos atrás que eu filmei esses amigos e eu acho que não era eu, era outra pessoa. Sabe essa coisa que dá essa... Nossa, mas eu fui isso, eu fui uhum, esse ser, esse meu amigo foi isso, é tão diferente hoje. Esse confronto entre essa alteridade de si é muito interessante também, é uhum. muito bacana. Em tudo existe possíveis alteridades também. E a É, forma de olhar, né? A forma de olhar também eu acho que tem que ser renovada, por isso diferente, né? uhum, Eu gosto de cada filme tentar buscar uma forma nova de olhar para as coisas. uhum. E isso é fundamental para ter prazer em fazer e não repetir uma fórmula ou uma forma que deu certo ou que não sei o quê, entendeu? Uhum. É engraçado porque eu ia te perguntar se você sente que você descobre mais o mundo fazendo filmes ou se você se descobre mais fazendo filme. Mas eu acho que é um equilíbrio entre As as duas duas coisas. coisas, as duas coisas. Uma coisa está em função da outra. Existe aquela frase do Merleau-Ponty, eu acho que não é o escultor que esculpe a escultura, é a escultura que esculpe o escultor. Uhum. É um E aí pouco no isso. processo faz a escultura. Enquanto você vai fazendo, descobrindo o mundo, você vai se descobrindo também. O mundo vai te fazendo, né? Uhum. Em geral, as ideias que você teve para fazer filme vieram como? Tirando o Existe, que você já falou. Ah, cada uma história. Você quer que eu fale de todos? Mas você Não, pode mas falar. geralmente é isso. É o que eu digo. A princípio é uma coisa que tem que gerar um desejo, né? Eu acho que o espanto por algo e é de novo o diferente de mim ou formas ou um ser que está no mundo de uma forma muito diferente, esse espanto que gera o desejo de fazer, sabe? Eu acho que é o espanto. Essa Uhum, palavra eu acho interessante, assim. E a potência daquilo também, né? Você tem que pensar também na potência, no caso, se eu quiser fazer um filme, na potência cinematográfica. Mas, às vezes, eu escuto... Por exemplo, às vezes são convites. Eu fiz o Sim Peso, no México, com a convite de um museu que queria fazer filmes, ou me pediu para fazer uma obra sobre coisas ilegais no México e tal. Eu fui para o México, fiquei andando por ali, tarará, e o que me fascinou mais, a princípio, foi a musicalidade, ou o som da feira ali do DF, ali, daquela feira em volta da praça principal ali, a sonoridade daquelas pessoas vendendo coisas na rua. Eu queria fazer alguma obra a partir daquilo. uhum, Então, eu voltei de novo no México com o Grivo, para gravar esse som, sem saber ainda o que eu ia filmar, ou se isso ia ser uma obra sonora apenas. E depois eu aí tive a ideia de filmar os toldos, as coisas coloridas de Super 8 que cobrem do sol, da chuva e tal, aqueles toldos, né? Meio neoconcretos, assim, de muitas cores bonitas, e colocar aquilo com som. E foi simples assim. Mas o que me instigou primeiro foi o som. É engraçado. Ontem, por exemplo, eu tive essa coisa com o som. O som é muito importante para mim nesse sentido. Assim. uhum, Muitas obras nascem do som. O Hipnose também é uma... Não é, o Hipnose não, mas a minha ideia era pedir para os meninos, depois de filmar um parque de diversão em Super 8,
de fazer uma coisa hipnótica, assim, queria fazer um som repetitivo, assim, hipnótico e tal. Então, eu gosto muito desse trabalho com som, né? Uhum. Mas geralmente pode ser uma ideia a ideia da solidão, por exemplo. Eu não sou um ser solitário, mas eu admiro a solidão. Uhum. Eu fiz uma trilogia, 3 longas-metragens sobre a solidão, né? Por quê? Se eu não sou exatamente um solitário, mas eu tenho um verdadeiro apreço pela solidão, assim, e eu acho ela super importante pensar nisso, assim, as pessoas darem conta de estar só. Eu acho isso importante, sabe? Uhum. E as várias manifestações disso que já houveram na literatura, no mundo da arte e tal, né? Então, a partir de uma ideia, digamos, humana, universal e tal, eu criei três obras a partir dessa ideia da solidão, né? A ideia da espera, por exemplo, uma ideia é quase uma ideia que é uma espécie de um espanto com relação à relação que as pessoas têm com o tempo na contemporaneidade, de Uhum. não conseguirem esperar mesmo nada, Sim. né? E isso é por exemplo, uma ideia filosófica ou um espanto filosófico, digamos assim, mas que gerou um filme, né? Então, Uhum. cada um é um mundo diferente. Por exemplo, o Fim do Sem Fim é sobre profissões em extinção, Aham. né? Foi nem uma ideia minha, foi uma ideia do Beto, que eu achei fascinante a ideia dele. Foi uma delícia. Inclusive, inventamos profissões que não existiam para colocar no filme. E o filme né? Tem lá o maestro de galo, por exemplo. Não existe esse ser. Mas o Gibi fez o papel dele. Que legal, não sabia disso, não. É. Eu tinha notado uma coisa que tá um tema solto, mas é sobre. Eu queria ver se você quer falar alguma coisa sobre a relação entre os artistas e os artesãos da vida. São mundos diferentes, são coisas diferentes. É óbvio que não, você começar a pensar nisso, você começa a pensar no que é a história da arte ocidental, né? O que é Picasso e Gauguin indo para as Antilhas ou indo para a África e roubar, ou não roubar, mas se inspirar naquela potência criativa dos antilhanos ou dos africanos, né? E fazerem. Por que Picasso e Gauguin são grandes artistas e a fonte aonde eles buscaram não é reconhecido como tal? Aí você vai entrar numa questão É, infinita, né? sim, É a sim. mesma coisa do que você ir no interior, lá no Vale do Jequitinhonha, que é um manancial dos melhores artesãos do mundo estão ali. Geralmente, lugares muito pobres são os melhores artesãos. Na África, no Vale do Jequitinhonha, ali, é incrível a potência criativa dessas pessoas. Da Uhum. mesma forma que as gambiarras é pela necessidade, né, de sobrevivência que você cria geringonças incríveis para sobreviver. Você Uhum. vai nos Estados Unidos, na França, não sei o que, você não encontra gambiarra. É o mundo da descartabilidade. Você joga fora e compra outro. Sim. Aqui que você precisa de se virar e aí você tem que exercitar a sua criatividade. Aí você começa a pensar numa forma das nossas escolas, da educação. A gente aprende mais fazendo uma gambiarra ou jogando fora e comprando outro, aprendendo a fazer um design e tal, não sei o quê, né? Qual que é a forma de conhecimento? Qual que vale mais a pena? É para entrar no mercado, que você vai para a escola, é para você aprender como entrar no mercado do teu emprego? É isso? Aí seria ridículo, né? Por que você não aprende a cozinhar na escola, por exemplo? Eu também não É uma entendo. coisa básica. Tem muita gente que passa a vida sem aprender a cozinhar. Eu acho É que uma seria coisa. muito maravilhoso se a aula de física, por exemplo, ajudasse a gente a entender a fiação elétrica da nossa casa. Eu não entendo nada, eu morro de medo de fiação elétrica. Ou na química, por exemplo, ajudar a gente a entender o que a gente come de fato e É, os produtos que a gente usa e como é que a gente poderia fazer nosso próprio sabonete e o próprio shampoo, seja lá o que for, sabe? Umas coisas assim. é uma coisa muito mais próxima à vida, né? Uhum, Da mesma forma que o cinema tem que aproximar o tempo dele do tempo da vida. A uhum. pedagogia tem que aproximar os fazeres da praticidade da vida, porque senão fica uma coisa,
muito específica da molécula X e tal, e vai lá, passa a vida estudando tal molécula e depois não sabe onde enfiar isso. Eu escrevi algumas palavras aqui que eu achei que eu queria só trazer assim, que é o incomunicável, o indizível e o invisível, o escuro e o silêncio. E aí eu acho que tem. Eu fiquei quase pensando em dizer que o seu cinema era o cinema do invisível, assim. Talvez você possa falar o contrário, né? Que é o cinema do extremamente visível, e que ninguém vê, Foi justamente por isso que ninguém escancarado. vê, escancarado, que ninguém vê. E o indizível, né, o não dito talvez seja interessante, né? O não dito, eu acho que assim, o silêncio nesse sentido, e também o não revelado, né? Uhum. É óbvio que é o oposto do que a sociedade caminha, que tudo caminha para o dito, né? A onipotência e onipresença da palavra, né? No cinema, em tudo, né? A gente vive sob um bombardeio de informação, de palavras e tal, e de imagens, onde você acaba esquecendo e não percebendo que o não dito às vezes revela muito mais. E quando você vai dizer alguma coisa depois de muita coisa sem ser dita, Uhum. aquilo que você fala ganha uma potência muito maior do que você ficar escutando o tempo inteiro, Sim. né? Então são esses pequenos ritmos, digamos, são formas que você pega muito na edição. Por isso que Uhum. eu falo que criar a escritura de um filme é esculpir o tempo, né? E esculpir esse tempo narrativo, onde você vai criar momentos de silêncio ou de escuridão, ou de não imagem, ou de não palavra, onde a palavra que vem tem uma outra força. Você não precisa de encher e bombardear o tempo inteiro. O espectador está acostumado justamente com bombardeio o tempo inteiro de informação e de palavra. Mas você não Uhum. passa o tempo inteiro do seu dia falando, né? Só nesse caso aqui nós estamos falando há 1 hora e meia, mas no seu dia você passa 90% do seu dia sem falar nada. Por que Uhum. no filme 90% do filme é falado? Uhum. Né? Não tem nada a ver com a vida como ela é. Sim. Então, a vida normal você fica em silêncio muitas vezes e é expressivo. Por Uhum. que não? É só o que é dito que é expressivo, né? Uhum. Olha, Mas, então tá. Então, obrigada, Cal. Adorei a conversa. eu também adorei, viu? Muito bom. Conversa descontraída, tô meio doidão, que eu já viajei hoje. Falei o tanto de bobagem.